pessoal, tudo bem? Vamos iniciar as nossas aulas da semana, né? Nessa aulinha a prof preparou para vocês uma revisão sobre o sintagma nominal, que é um conteúdo que a prof acha que às vezes vocês ficam com um pouquinho de dúvidas, então é sempre bom relembrar. Lá na apostila de vocês, a gente trabalhou um pouquinho lá a história do Don Quixote, né? Na história do Don Quixote, que é de Miguel de Cervantes, nós podemos aí depois trabalhar o sintagma nominal e os seus determinantes, né? Utilizando a história do Don Quixote, na grande maioria das frases. E aí nós vimos lá como determinante o artigo, né? O numeral e o adjetivo, né? Então, nas outras aulas a prof fez separado essas explicações, né? E agora a prof vai fazer uma revisão com todos eles juntos, né? Por que uma revisãozinha? Porque é um conteúdo bem importante e é um conteúdo que às vezes a prof tem a impressão que vocês sempre ficam com um pouquinho de dúvida. Mas, para a gente sintetizar tudo isso, né? O que a gente precisa lembrar? Quando a gente fala lá do sintagma nominal é aquele mesmo, é aquele que vai desenvolver também a função de sujeito da minha frase, o sujeito da minha oração. Então, se eu lembrar que ele é o sujeito, eu vou lembrar que ele é o sintagma nominal. E aí tá tudo certo, né, gente? Então, sujeito é quem, gente? Sujeito é de quem se fala, né? Então, de quem é que eu estou falando? João chegou atrasado. De quem é que eu estou falando? Quem chegou atrasado? O João. Então, ele é o meu sujeito da frase. Certo? Então, a gente pensando por essa linha de raciocínio, eu acho que o sintagma vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Mas, de qualquer forma, a prof produziu essa revisão para vocês, que eu acho que vai ser bem produtiva. Beleza, pessoal? Vamos acompanhar aqui com a prof o compartilhamento da tela, só um pouquinho. Então, assim, ó. Então, a gente já, né, fazendo aqui, verificando a nossa revisãozinha, né? A gente vai pensar sempre no sintagma nominal. Lá na nossa primeira unidade do ano, nós vimos o sintagma nominal e o verbal juntos, né? Que aí é o que desenvolve a função de sujeito e a função de predicado. Nós vimos os dois juntos. Só que agora, nessa segunda unidade, né? A gente vai ver só o nominal. Então, por isso que a prof montou a revisão agora só com o nominal, tá? Então, assim, ó. Coloquei aqui de novo as frases para que a gente possa relembrar. Então, lembrando que sujeito nominal, sintagma nominal é o mesmo que vai desenvolver a função de sujeito, né? Então, exemplo, o técnico tem 38 anos. De quem é que eu estou falando? Do técnico. Quem é o sujeito? O técnico. Portanto, ele também é o meu sintagma nominal. Por quê, gente? Porque nominal vem de nome, vem de substantivo, né? O meu sintagma nominal jamais será um verbo. Ele vai ser sempre um nome, beleza? Então, o técnico, nesse caso. O aluno chegou atrasado. Quem é que chegou atrasado? O aluno. É o meu sujeito e, ao mesmo tempo, sintagma nominal. Né? João gosta de sorvete. Aí aqui eu coloquei uma frase do texto que a gente está vendo em aula virtual, né? O fidalgo sonhador e um herói completo. Então, observem que a prof deixou aqui em destaque todas as palavrinhas aqui de início de frase que vai desenvolver a função de sujeito e a função também de sintagma nominal. Beleza? Então, assim, ó, o primeiro que vocês têm lá na apostila de vocês são os adjetivos, né? O que é o adjetivo, gente? O adjetivo faz parte de uma classe de palavras, né? Que se liga ao substantivo dando uma qualidade, explicando algo, né? Então, esse seria o meu adjetivo. Ele vai estar sempre dando uma qualidade a alguém, uma qualidade a um objeto, uma qualidade a alguma coisa, né? Ou, né, explicando algo. Vai ser sempre essa linha de raciocínio. Então, ó, eu coloquei uma frase aqui, né? Um herói completo. Então, observa com a prof. Nós temos aqui um sintagma nominal, né? A frase inteira é um sintagma nominal. Por quê, gente? Porque sintagma nominal é um bloco de sentidos, né? Então, nesse bloco de sentidos, eu posso ter uma única palavra, que vai desenvolver ao mesmo tempo o papel de sintagma nominal e também o papel de núcleo. E eu posso ter também mais palavras, né? Por quê? Porque eu preciso de um bloco de sentido, tá? Vai ser sempre isso, um bloco de sentido. Então, nesse caso, um herói completo, né? Eu estou falando de alguém, estou falando de um herói. Então, a frase inteira, nesse caso aqui, é o meu sintagma nominal. Vamos pensar na palavra mais importante agora, que é o núcleo. Eu destaquei em vermelho para ficar mais tranquilo para vocês. Então, do que é que eu estou falando? Eu estou falando do herói. Então, o herói vai ser o núcleo, né? E depois, o vai ser um determinante e o completo também será um adjetivo determinante. Ok, galerinha? Então, o adjetivo é aquilo que eu uso para dar qualidade, né? Geralmente é essa linha de raciocínio. Então, ou explicar algo, né? Então, por exemplo, se eu digo que o aluno é inteligente, inteligente é uma qualidade do aluno.
né? Se eu digo que a parede é amarela, né, eu estou explicando a cor da parede, eu estou especificando que não é uma parede qualquer, é a parede amarela. Então, o adjetivo ele tem essa função. Beleza, galerinha? Depois, vocês viram também comigo em aula virtual e também nas aulas gravadas, os artigos, né? Então, os artigos, eles têm a função de especificar algo, né? Vai especificar algo relacionado ao substantivo ou vai generalizar. Quando a gente especifica, nós utilizamos o artigo definido. Por quê? Porque eu estou especificando, eu estou definindo. Feminino, masculino, estou definindo. E quando eu generalizo, eu utilizo o artigo indefinido. Por quê? Porque daí eu estou generalizando, né? Se eu digo assim, ó, o garoto chegou atrasado, eu estou especificando que foi o garoto. Agora, se eu digo uns garotos chegaram atrasados, sabe Deus quais garotos chegaram atrasados, né? Foram alguns, uns. Né? Então, não tem como a gente saber exatamente. Então, quando a gente fala de artigo definido, eu tenho a, o, singular, as, os, plural. E quando eu falo de indefinido, eu tenho um, uma, singular, uns, umas, plural. Beleza? Observa o exemplo com a prof. Então, ó, conheça a história de Don Quixote. Definido. Gente, por que é definido? Porque eu estou definindo qual história é. A história de Don Quixote. Você sabe exatamente qual é a história que eu estou falando. Né? Eu estou definindo. Ok? Num segundo momento, eu coloquei assim, ó, um cavaleiro andante. Indefinido. Por quê, gente? Tem alguma referência do nome dele nessa frase? Não. Quando eu digo um cavaleiro, é um cavaleiro qualquer. Eu não sei exatamente qual. Ah, professora, mas a senhora estava falando do Don Quixote? Sim. Dentro de um contexto, nós estamos falando do Don Quixote. Mas dentro da minha frase, ele vai funcionar como um artigo indefinido. Porque eu não sei exatamente que cavaleiro é esse. E eu preciso trabalhar com a frase que eu tenho. Ok? Então, no primeiro momento, sim, definido. Eu sei exatamente que é a história do Don Quixote. E no segundo momento, indefinido. Por quê? Porque eu não sei que cavaleiro é esse. Ok, galerinha? Depois, por último, para a gente, né, finalizar aqui, os números, né? A gente pensa assim, ah, professora, número? Matemática agora. Não, a gente não usa o número só em matemática, né? O número está presente na nossa vida em todos os aspectos, assim como a leitura e a interpretação também está em todas as outras disciplinas, né? Então, assim, ó, o número geralmente vai vir à nossa cabeça, né? Quando a gente precisar fazer uma contagem de alguma coisa. Então, toda vez que eu precisar contar algo, né? Eu vou utilizar os números, né? Então, ó, os símbolos numéricos que formam os números são os que a gente chama de algarismos, né? Então, símbolos numéricos é a marcação numérica. 1, 2, 3, 4, 10, 20, né? Isso é o que a gente chama de algarismo. Depois, a representação falada ou escrita do número é o que a gente chama de numeral. Então, 20, 1, primeiro, segundo, né? Essa é a marcação escrita. Então, a gente chama ela de numeral. E aí, partindo dessa ideia aqui, né? Desse pressuposto, a gente tem lá uma classificação para os números, né? Nós temos os cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários, né? E por último, a gente tem os coletivos, né? Os cardinais é aquele que vai dar a ideia de números exatos, sequências exatas, né? 1, 2, 3, 20, né? Esses são os cardinais. Ordinais é o que vai indicar uma ordem, uma sequência, uma série, né? Primeiro, segundo, 30º, 20º, né? Então, esses são os cardinais. Depois a gente tem lá os multiplicativos, né? São os que se multiplicam, o dobro, o triplo, né? Depois, temos os fracionários, né, que é o que indica fração, 1/3, 1/4, né, indica fração. E por último, os coletivos, que é o que indica um número maior, né? Então, uma dezena, 10 unidades. Uma dúzia, 12 ovos, por exemplo, né? Então, essa seria a classificação dos números. E aí, por último, a Pro colocou aqui uma frase, né, que tem lá na apostila de vocês, para a gente poder ter pelo menos a especificação disso, né? Então, ó, exemplo, né? O livro foi escrito em 2 partes. Nesse caso, eu tenho cardinal, numeral cardinal, né? E depois, a primeira em 1605. A primeira, ordinal, ordem, ok? Aí depois nós temos aqui os exemplos que eu já havia comentado, né? Multiplicativos seria dobro, triplo, né? Depois, fracionários, 1/3, 1/4, coletivos, dezena, dúzia, uma resma, por exemplo, uma resma de papel sulfite tem 500 folhas sulfites, é uma resma. Então, uma resma
tem uma quantidade coletiva de 500 folhas. Ok, galerinha? Então a ideia era essa, né? Era a gente fazer uma revisãozinha para que vocês tenham aí, caso, né, precisem tirar alguma dúvida e tal, e vocês tenham o conteúdo, né, todo numa aula só. Nas outras aulas a prof fez separadinho, mas agora eu fiz todo numa aula só para ficar mais tranquilo para vocês. Tá bom? Exatamente para funcionar como um conteúdo de revisão. Beleza, galerinha? Um abraço para vocês e até a próxima aula.